Então, bom dia a todos. Então, dando continuidade a mais uma reunião de atualização de temas relevantes na prática clínica. Hoje, sobre a coordenação do Hospital Universitário. E a gente vai fazer uma reunião de anatomoclínica, né, autópsia, prática clínica e ensino médico. E quem vai apresentar o caso clínico é o Dr. Fernando Campos, que é assistente do Hospital Universitário. E quem vai discutir a parte anatomopatológica é a doutora Cristiana Ruber Ferreira, que é médica patologista do Hospital Universitário. A gente vai fazer um pouco diferente, o doutor Fernando me pediu. Depois da apresentação do caso clínico e depois das perguntas, a gente vai abrir 5 minutos para o pessoal falar o que acha. E depois ele volta a comentar e a discussão, tá bom? Então, obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Para quem não conhece, eu sou o Fernando, sou médico assistente do Hospital Universitário, na divisão de clínica médica. E, em primeiro lugar, quero agradecer à doutora Rosa o convite para poder participar da reunião do departamento. Quando foi feito o convite, eu propus que a gente apresentasse um caso de autópsia, porque a gente no hospital temos o costume de semanalmente fazer uma reunião de autópsia. As divisões de clínica médica e de patologia e radiologia se reúnem, os residentes de todas essas áreas, alguns internos, e semanalmente a gente discute os casos, o caso mais interessante autopsiado naquela semana. Uma vez por mês, a gente abre essa reunião para a Universidade Federal de Minas Gerais, para a Universidade de Sergipe e aqui para o HC. Então, a gente faz uma vez por mês dessas reuniões uma teleconferência. Esse foi um caso em que a gente apresentou numa dessas teleconferências e por isso eu trouxe, porque é interessante e porque talvez numa luta que a gente vem fazendo há alguns anos de revalorização da autópsia como um instrumento de ensino. Então, eu achei apropriado trazer o caso. Eu vou apresentar, esse é um caso do HU, e então, após a apresentação, eu gostaria que vocês participassem para ver a dificuldade que a gente enfrentou nesse caso. Vamos lá. Bom, paciente do sexo masculino, de 54 anos de idade, negro, motorista, procedente do bairro lá do Hospital Universitário do Butantã. A queixa desse paciente era há 2 semanas ele vinha apresentando tosse e febre. Ele procurou o pronto-socorro com queixa de disfagia, uma disfagia alta, principalmente de alimentos sólidos, há 2 semanas, e que se seguiu de tosse produtiva com escarro amarelo esverdeado, dispneia e febre. Ele referia ainda nesse período uma perda ponderal, ele não conseguia se alimentar direito. Era um tabagista de 36 a 40 maços ano, etilista, porém ele tinha parado de ingerir álcool nos últimos 4 anos, mas fora um etilista pesado. Negava conhecer qualquer diagnóstico clínico anterior, não usava medicações regularmente e também não usava drogas ilícitas. Ao exame físico de entrada, o paciente se apresentava em regular estado, consciente e orientado, corado, hidratado, anictérico, porém se apresentava ataque dispneico. Tinha uma pressão arterial de entrada de 88 por 48 milímetros de mercúrio, uma frequência cardíaca de 140 e a frequência respiratória de 36. Saturava em ar ambiente 85% e a temperatura axilar era de 38,2 graus Celsius. Apresentava dentes em péssimo estado de conservação e chamava a atenção o exame físico dos pulmões, com a presença de estertores na base pulmonar direita. O exame cardíaco abdominal e de membros não tinha nenhuma alteração. A hipótese inicial desse paciente foi de sepse grave de foco pulmonar, sendo tratado com expansão volêmica, ceftriaxone e clindamicina, catéter de oxigênio e foi internado. Evoluiu com estabilidade hemodinâmica e respiratória, apresentando horas após a internação já uma quase normalização da pressão arterial, 110 por 70,
a frequência cardíaca baixou para 98, melhorou a saturação com oxigênio, 95%. Porém, ele mantinha febre e ataque pinéio. Nos exames laboratoriais de entrada, esse paciente ficou 5 dias internado. Então, isso aqui quase tudo foi muito curto. Os exames laboratoriais, então, chamavam a atenção uma leucocitose de 23.900, com desvio à esquerda, 17 bastonetes para 76 segmentados. Apresentava ainda discreta elevação da ureia, 73 mg por decilitro, e alteração também discreta das enzimas hepatocelulares, ALT de 58 e AST de 99. A gasometria de entrada mostrava aquela hipoxemia de 81% de saturação, com PO2 de 48. O raio-x de entrada foi interpretado, a princípio, como um discreto aumento da área cardíaca, uma aorta alongada e uma opacificação preenchendo o espaço alveolar, que no perfil se mostrava ser no lobo inferior direito. Depois a gente volta para esse raio-x. No dia seguinte da internação, o paciente relatou melhora da tosse e da dispneia, porém mantinha taquipneia e febre, e a necessidade do O2 para manter a saturação acima de 90%. A ausculta respiratória incluía a presença de roncos, sibilos respiratórios e os estertores que já eram presentes na internação, agora eram predominantemente mais presentes à direita. No terceiro dia, apresentava um bom estado geral, porém necessitava ainda do catéter de oxigênio e mantinha ainda uma frequência respiratória elevada e febre mantida, a despeito da antibiótico terapia. Como tinha aquela queixa da disfagia, foi aí que ele conseguiu fazer uma endoscopia alta, que mostrou uma lesão ulcerada na úvula, destruindo o ápice da úvula, e ainda uma gastrite leve de antro. Essa lesão não foi biopsiada a princípio, porque era muito friável. Na manhã do 5º dia de internação, o paciente apresentou importante sangramento exteriorizado pela boca, seguido de perda da consciência e parada cardíaca em assistolia. Ele foi submetido a manobras de ressuscitação cardiopulmonar sem sucesso. Antes de abrir a discussão, como já era o 5º dia, nós recebemos as hemoculturas e elas todas foram positivas para Streptococcus viridans. Então, eu gostaria de abrir os 5 minutos que a Rosinha nos permitiu. Qual é o diagnóstico desse caso? Gostaria de abrir. Por que da persistência da febre? E qual é a origem desse sangramento? Quais são as hipóteses que vocês levantariam? E, por fim, se vocês teriam solicitado a autópsia para esse paciente ou os dados clínicos laboratoriais seriam suficientes para explicar o desfecho final desse paciente, uma vez que ele foi internado por um quadro de pneumonia, em sepse. Oi, Edna. Alguém quer comentar e fazer Uma turma de residentes que eu não consigo ver daqui conhece o caso. Então, por favor, quem conhece... Alguém quer levantar algumas hipóteses? Arnaldo, quer falar? Vamos fazer o óbvio. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique alguma coisa a mais? Porque a gente, quando vai apresentar, é meio rápido, né? Alô? Então, primeira coisa, quer dizer, quando ele entrou, era aparentemente realmente uma sepse de foco pulmonar. Aparentemente era uma sepse de foco pulmonar, concordo absolutamente com o diagnóstico, com a conduta inicial. E o que chama a atenção é que ele melhorou muito com hidratação em medidas gerais, mais do que com antibiótico, quer dizer, isso como qualquer sepse. Exato. Tá? Então, a hidratação fez com que ele melhorasse, as enzimas hepáticas aumentadas, pode ser só pelo quadro hemodinâmico geral e não necessariamente um problema hepático. Raio-X confirmou e explica a pneumonia ali. O que foi absolutamente
inusitado é essa lesão de úvula, né, que poderia ser traumático ou eventualmente infeccioso. Quer dizer, ele não foi entubado na entrada, quer dizer, não parece ser coisa médica, né, iatrogenia, como se falava antigamente. Então, se você pensar num diagnóstico unicista, quer dizer, ele tinha uma disfagia, né, e essa disfagia pode estar relacionada com essa lesão, uma disfagia alta poderia ser explicado aí. Não provavelmente por uma aspiração necessariamente, mas não pode se deixar de pensar numa aspiração de corpo estranho até o pedaço da úvula que sumiu ali, obstruindo o brônquio direito, né? Poderia ser uma pneumonia até aspirativa, e aí eu concordo com a clindamicina usada mais do que um outro antibiótico que poderia ser usado. Ou seja, eu não teria feito nada diferente. Se você pergunta se autópsia, eu pediria com certeza sim. Quer dizer, mesmo que tivesse feito a biópsia de úvula, teria feito, porque a hipótese de uma pneumonia aspirativa ainda pôs. Certo. Obrigada. Alguém mais quer comentar? Bom, eu vou voltar. Esse paciente eu não seguia, eu não conhecia esse paciente, eu só vinha conhecer o caso nas reuniões de autópsia. E quando a gente apresentou, para nós que estávamos ali na reunião e não conduzindo o caso, nós achamos esquisito nesse raio-x de tórax, e isso também ajudou bastante o patologista a desvendar esse caso, foi que o paciente apresentava um alargamento do mediastino. Se vocês... Eu não consigo... Aqui, né? Se vocês... É um raio-x que eu não consigo dizer se ele foi feito em pé, mas muito provavelmente deve ter sido feito em pé. Eu não estou vendo a bolha gástrica, mas ele apresenta um alargamento do mediastino, que a gente vê que é do mediastino anterior. Tá certo? No perfil a gente consegue ver que aquela área... esse aumento aqui, essa opacidade aqui, até com limites mais ou menos precisos, né? É um limite preciso, se localiza aqui na... Perdão, então aqui, ó, o que eu tinha dito era que tinha um discreto aumento da área cardíaca, existia aqui nitidamente uma opacidade preenchendo o espaço alveolar aqui na base direita, que no perfil a gente consegue ver que é lobo inferior, e na silhueta cardíaca, ou aqui perto da veia cava superior, a gente vê que existe um alargamento do mediastino. Parte pela aorta alongada, o paciente deveria ser hipertenso previamente, não sei, ou uma estenose aórtica, mas ele tinha, assim, na sala ali de autópsia, a gente notou que havia um possível alargamento do mediastino anterior, estaria aqui a opacidade, e que talvez... na entrada, não sei, não tinha anotação, talvez não tivesse sido dado o devido valor a esse achado aqui, o que nos ajudou bastante na hora da autópsia. Então, se alguém quer comentar alguma coisa, então eu vou chamar a doutora Cristiane para apresentar a autópsia. Outra coisa que nos chamou bastante atenção quando esse caso foi... até a doutora Cristiane subiu aqui, foi a hemocultura desse paciente, né? Que isolou em vários balões o Streptococcus viridans. Cris, pode subir. Bom dia. Bom, como o Fernando já adiantou, lá a gente faz uma discussão de autópsia semanal. E o que enriquece bastante, porque a gente tem uma proximidade muito grande com a equipe clínica do HU. E durante as reuniões, muitas vezes são levantadas hipóteses e como a gente guarda as peças anatômicas, é possível, então, voltar na peça, estudar mais profundamente. Foi o que aconteceu com esse caso. Durante a reunião, foi discutido o raio-x, então a gente pôde voltar na peça e acrescentar. Então, na abertura da cavidade, a gente observava... Deixa eu ver aqui a ponteira. Observava que não havia derrames cavitários e havia uma distensão das alças intestinais.
Então, aqui a foto endoscópica da lesão de úvula. E a gente tirou o monobloco desde da orofaringe. Como havia essa pergunta clínica da origem do sangramento, então a gente resolveu fazer uma autópsia em monobloco. E foi feito, então, biópsias a cego da região da orofaringe, tentando alcançar a úvula. Então, a gente encontrou nos cortes na microscopia essa lesão na região da úvula, que é um carcinoma epidermoide bem diferenciado e invasivo. E tinha extensas áreas ulceradas, como aqui a área de ulceração, com infiltrado inflamatório agudo. Esse infiltrado inflamatório, ele alcançava, ele se estendia aos tecidos moles da região da parafaringe, no tecido peritonsilar, da retofaringe, e tinha áreas de absedação, aqui dissecando tecido muscular estriado da região cervical. Aqui o detalhe mostrando a área de absedação. E aqui mostrando o infiltrado inflamatório agudo permeando as fibras musculares. Então, uma lesão ulcerada de úvula, que era um carcinoma epidermoide, com extensas áreas de ulceração, infiltrado inflamatório agudo, dissecando os tecidos moles da região da orofaringe, da parafaringe. E aí, então, com esse raio-x mostrando esse alargamento de mediastino, no momento da reunião a gente decidiu, então, fazer cortes transversais de todo o bloco cervical e mediastinal. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui é um corte transversal, mostrando aqui a mucosa da orofaringe. E aqui no tecido parafaríngeo havia uma área friável. Aqui uma área friável. De possivelmente o processo inflamatório dissecando esse tecido parafaríngeo. Aqui o ocioide. E aqui a gente já consegue ver o feixe vasculoneural do seio carotídeo e aqui uma trombose na veia jugular interna. Então, aqui está a artéria carótida e a veia jugular interna com uma trombose. Aqui, novamente, é um corte, vendo a parte, uma visão posterior, o ocioide, e aqui, novamente, é uma trombose da veia jugular interna. Aqui uma foto mostrando o detalhe daquela região onde havia uma absedação com esse tecido friável. É o tecido mole da região parafaringe, da parafaringe. Aqui, mostrando o feixe vasculoneural do seio carotídeo, a artéria carótida, a veia jugular interna esquerda, e aqui um processo de abscesso dissecando o tecido mole entre a artéria carótida e a veia jugular interna esquerda. O corte histológico dessa região mostrava, então, aqui a carótida e a veia jugular interna com uma tromboflebite e um abscesso dissecando o tecido mole. Aqui, descendo, a gente observava que essa trombose vinha até na altura do tronco bracocefálico, que aqui já é a veia inominata. Aqui, inominata ou tronco bracocefálico esquerdo. Então, aqui a trombose na veia jugular interna, já na região em que ela encontra com o tronco bracocefálico. Aqui, mostrando o trombo e um tecido friável na região do mediastino superior, na região anterior. Então, aqui é a traqueia, o esôfago, tronco bracocefálico esquerdo, a trombose na região da veia jugular interna, onde ela encontra com o tronco bracocefálico, e aqui esse tecido friável, vinhoso, que representa um abscesso nessa região, e aqui um linfonodo reacional.
Novamente, mostrando também um trombo e esse tecido friável aqui nessa região. E aqui já o ápice do pulmão. Aqui novamente mostrando cortes traqueia, esôfago, provavelmente o tronco bracocefálico, e aqui esse abscesso nesse tecido mole do mediastino. Então, vamos entender a anatomia aqui da região. A veia inominata, ou tronco bracocefálico, traqueia, esôfago, pulmão. Vamos pegar o detalhe dessa região, que representa o corte que a gente tem na macroscopia. De novo, a veia inominata esquerda, artéria, um recorte de alguma artéria aqui dessa região mediastinal, traqueia e esôfago. É justamente esse corte histológico, esse corte macroscópico. Opa. Então, a gente vai ver agora com maior detalhe essa região aqui da veia e esse processo inflamatório que está no tecido mole entre a artéria, traqueia, esôfago e ápice de pulmão. Mostrando que essa veia aqui, ela teve uma tromboflebite, rompeu a parede vascular e o processo inflamatório se estendeu ao tecido mole do mediastino. Mostrando o detalhe dessa região, com essa tromboflebite e esse abscesso acometendo o tecido mole do mediastino. Aqui são colorações que pegam a elástica do vaso, mostrando que a camada elástica está preservada até então que ocorre uma ruptura do vaso e esse processo inflamatório se estende, comprovando que o que a gente está vendo vem de uma tromboflebite, vem de um vaso. Aqui a veia jugular interna esquerda, mostrando que a parede dela está preservada, mostrando essa tromboflebite, mas sem ruptura. E aqui é a região onde a camada elástica vem preservada e ela começa a falhar, até então que você não observa mais a camada elástica, mostrando que houve uma ruptura do vaso. Aqui o processo inflamatório da tromboflebite alcançando o tecido mole e o pulmão aqui, o ápice, o tecido pulmonar na região do ápice do pulmão. Esse processo inflamatório, ele forma abscesso com áreas de liquefação no mediastino, com áreas de necrose tecidual e colônias bacterianas, mostrando o detalhe do abscesso na região do mediastino, mostrando áreas de necrose tecidual e mostrando a presença de colônias bacterianas que são cocos gram-positivos. A gente fez, então, como eu disse, um monobloco da região, mostrando que não havia lesões ou sangramentos, ulcerações na região da laringe, nem do esôfago. Aliás, aqui a epiglote, aqui entrando seria a laringe, aqui o esôfago, preservado. Na abertura da árvore respiratória, a gente observava a impactação de coágulo sanguíneo na região aqui da bifurcação da traqueia na carina. Aqui um detalhe mostrando presença de coágulo na carina, na região mais baixa da traqueia. Na abertura do trato gastrointestinal havia um imenso coágulo preenchendo a cavidade gástrica, mas na hora que a gente retirava esse coágulo, a gente observava que a mucosa gástrica estava preservada. Não havia ulcerações, não havia erosões ou nada que justificasse o sangramento. Aqui a foto do pulmão esquerdo, mas ambos os pulmões estavam bastante pesados, armados,
a superfície pleural estava lisa, mas a gente observava áreas vinhosas. Aos cortes, o parênquima estava homogêneo, perdia aquele aspecto esponjoso, aerado, estava mais condensado. Ao toque era friável, com áreas hemorrágicas. E o que chamava a atenção era a presença de numerosos coágulos preenchendo toda a árvore respiratória. Aqui, novamente, numerosos pontilhados que representam coágulos dentro da árvore respiratória, dentro dos brônquios. Aqui, novamente, um recorte do pulmão já fixado, mostrando esse pulmão de aspecto mais homogêneo, com parênquima condensado, com áreas vinhosas. Presença dessa área aqui mais pardacenta, que representa uma área de infarto, e esses coágulos preenchendo a árvore brônquica aqui, ó. Aqui o detalhe mostrando o coágulo na árvore brônquica, e observe que os vasos estão preservados, ó. Onde é vaso, não tem coágulo. Na microscopia, o parênquima pulmonar quase não apresentava área aerada. Estava preenchido por hemorragia alveolar. Aqui tem um vaso sem coágulo. E aqui intercalado com áreas de processo inflamatório agudo. E aqui são brônquios segmentares não cartilaginosos, com presença de coágulo dentro do lúmen. Aqui uma área mais aerada, mostrando coágulo na árvore, em brônquios segmentares. Aqui, novamente, um trombo, um coágulo, dentro de um brônquio com cartilaginoso, um segmento brônquico. E presença de uma pneumonia, com numerosos neutrófilos e macrófagos preenchendo os espaços alveolares, intercalado com áreas de hemorragia, deposição de fibrina, que representa um componente de dano alveolar difuso, áreas de hemorragia alveolar, como eu já tinha mostrado, área de dano alveolar difuso, com bastante deposição de fibrina dentro do lume alveolar, presença de bronquíolos terminais com destruição parcial da parede, representando uma bronquiolite necrotizante. Aqui um dano alveolar difuso. Aqui é um bronquíolo terminal com necrose parcial da sua parede, mostrando uma bronquiolite necrotizante. No coração, ele estava preservado, não havia sinais de pericardite. E na abertura também não havia sinais de endocardite em ambas as válvulas, mitral e tricúspide. O fígado também estava discretamente aumentado de volume. Aos cortes tinha um aspecto preservado. Na microscopia, a gente observava um infiltrado inflamatório neutrofílico, um infiltrado agudo permeando os sinusóides com focos de necrose no parênquima hepatocelular. Aqui mostrando os sinusóides com uma dilatação discreta e numerosos neutrófilos permeando esses sinusóides. Aqui um espaço porta com infiltrado inflamatório misto, com numerosos neutrófilos e presença de colestase em ductos biliares. Observe que os hepatócitos têm esse pigmento acastanhado, que nos fez perguntar se representaria uma colestase. Aqui, novamente, mostrando um foco de necrose hepatocelular com neutrófilos. E aí a gente fez uma coloração para ferro e a gente demonstrou que aquele pigmento no hepatócito, na verdade, era uma siderose hepatocelular moderada, comprometendo tanto hepatócitos quanto as células de Kupfer. O baço também estava aumentado de tamanho. Aos cortes, ele tinha um aspecto bastante friável. Na microscopia, tinha uma congestão da polpa vermelha, aqui a polpa branca preservada, e esse aumento, essa congestão da polpa vermelha. E
Na polpa vermelha, a gente observava um infiltrado inflamatório misto com plasmócitos, neutrófilos, eosinófilos, mostrando que ele tinha uma esplenite aguda. Os rins tinham uma superfície granular e cistos de retenção urinária. Aqui o corte mostrando que havia uma perda do limite córtico-medular, podendo representar uma necrose tubular aguda. Aqui focos de pielonefrite crônica, representando aquelas áreas cicatriciais na macroscopia, e presença de túbulos com perda dos núcleos e descamação do epitélio para o lúmen tubular, que é um indício microscópico de necrose tubular aguda relacionada ao quadro de choque do paciente. O pâncreas não tinha áreas de pancreatite aguda ou esteatonecrose, e na microscopia estava preservado, o paciente tinha uma história de etilismo, não tinha sinais histológicos de uma pancreatite alcoólica. O cérebro tinha um discreto edema, aqui com alargamento dos giros, e um apagamento aqui dos sulcos. Aqui mostrando o polígono de Willis sem aterosclerose. E aos cortes não havia áreas de infarto. Na microscopia ele tinha esses neurônios com retração do citoplasma, com esse citoplasma mais eosinofílico e esse núcleo mais picnótico, que é o neurônio da hipóxia, ou neurônio vermelho, que a gente chama, que está relacionado à hipoperfusão do choque. É um dado histológico de encefalopatia hipóxico-isquêmica, que acontece nos pacientes terminais com quadro de choque. Então, vamos entender aqui o que a gente encontrou. Lesão ulcerada na úvula. O processo inflamatório se estendeu aqui para o tecido mole retofaríngeo e parafaríngeo. Aqui mostrando o feixe vasculoneural do seio carotídeo, com uma trombose na veia jugular interna esquerda e uma área de abscesso dissecando esse tecido mole. Esse processo, ele então começou lá em cima na úvula, esse processo inflamatório, pegou tecido mole da retofaringe, da parafaringe e foi dissecando aqui no feixe vasculoneural do seio carotídeo, com uma tromboflebite da veia jugular interna esquerda, até aqui, onde ele alcançou o tronco bracocefálico, fez uma rotura vascular e um abscesso na região do mediastino. Então, vamos ver o nexo causal aqui dos achados. Um carcinoma epidermoide da úvula, dentes em mau estado de conservação, inflamação aguda flegmonosa com abscesso na região da faringe, tromboflebite na veia jugular interna, que dissecou toda a região cervical até a veia inominata esquerda, que é o tronco bracocefálico esquerdo, fez uma rotura venosa com abscesso de mediastino, fez um choque séptico, uma pneumonia hemorrágica. O evento final do óbito, o paciente fez uma hemoptise e ele tinha outros comemorativos do choque, que é um fígado e um baço reacional, aquela colestase que representando uma colangite lenta, uma hipoxemia sistêmica e uma necrose tubular aguda. Então, agora eu vou voltar à discussão aqui com o Dr. Fernando. Muito obrigada. Bom, então o caso que aparentemente era uma pneumonia, tá certo? Não deixa de ser uma pneumonia, ele tem uma pneumonia, mas não é só uma pneumonia. O paciente não morreu só de pneumonia e a fisiopatologia dessa pneumonia não é de uma pneumonia comunitária. Então, trata-se, na verdade, essa síndrome, é uma síndrome chamada de síndrome de Lemierre, ou septicemia pós-angina, ou também conhecida no passado como necrobacilose. Essa entidade ela é conhecida desde o ano de 1900, porém ela foi descrita
em detalhes, em 1936, por um médico e bacteriologista francês chamado André Lemierre, que trabalhava em Paris, e que publicou, no ano de 1936, no Lancet, essa síndrome, a descrição completa da síndrome, baseado na observação de 20 casos, que se caracterizavam por acometer pacientes jovens, em que tinha uma infecção na orofaringe, geralmente faringite ou amidalite, iniciava o quadro, por persistência da febre com tremores. Na verdade, o que ele descreve nesse artigo original é que os pacientes tinham uma amidalite e que lá por volta do 4º ou 5º dia ele apresentava, sendo tratado, apresentava a recidiva ou a piora do quadro febril, com tremores, com calafrios, aumento do volume dos gânglios submandibulares, dor cervical, uma compalpação dolorosa no trajeto da veia jugular, edema do ângulo da mandíbula até a clavícula, essa foi a descrição original, e que depois vinha um quadro de septicemia com abscessos metastáticos. Os agentes isolados, nos primeiros casos do Dr. Lemierre, como ele era bacteriologista, ele deu importância bastante para os anaeróbios saprófitas da cavidade oral, que formavam um abscesso amidaliano ou periamidaliano, e que ele comentava que esses casos não tinham sido drenados pelo otorrino ou que tinham sido tardiamente drenados. Então, por isso, desenvolviam a síndrome. Ele escreve nesse artigo ainda: o que parece uma simples amidalite pode esconder um pequeno abscesso, nem sempre muito evidente ao exame clínico. Na verdade, nas descrições posteriores da síndrome de Lemierre, existem casos em que não existe a clínica da dor cervical, ou seja, isso não é obrigatório. Isso dificulta mais ainda a nossa profissão, porque essa síndrome pode aparecer mesmo sem a clínica da tromboflebite evidente clinicamente. Existe a tromboflebite, porém ela não, não apresenta sintomas, pode não apresentar sintomas. O sítio primário da infecção, descrito originalmente, era da orofaringe, amidalite, porém já foram descritos casos de infecção dentária, já foram descritos casos com infecção do ouvido, seios da face e gânglios. Porém, abscesso de úvula, na literatura, a gente encontrou somente um outro caso em que foi publicado com essa referência aí, que era um carcinoma espinocelular também da úvula, e esse caso que a gente relatou lá no HU é o segundo que a gente encontra na literatura envolvendo a úvula e desenvolvendo a síndrome de Lemierre. O agente etiológico primariamente descrito é a Fusobacterium necrophorum, porém todos esses aí listados já foram descritos na literatura, inclusive o Streptococcus viridans, que é o agente etiológico isolado no nosso caso. Na descrição original, naquela época, 90% dos casos iam a óbito. E hoje em dia, e as complicações eram primariamente complicações pulmonares, abscessos, e que poderiam ser acompanhados de empiema pleural, hidropneumotórax ou mediastinite. Então, a fisiopatologia o paciente tem uma infecção na orofaringe, essa infecção drena para o feixe vasculonervoso, acomete o feixe, provoca uma piliflebite da veia jugular, essa trombose com infecção da veia jugular é fonte de êmbolo que vai para a veia inominada, entra no ato direito, ventrículo direito, e começa a mandar êmbolos sépticos para o pulmão. Então, o mais comum é o paciente que tem uma amidalite ou um abscesso periamidaliano e que desenvolve complicações pulmonares como abscesso de pulmão, acompanhados ou não de hidropneumotórax ou simplesmente um empiema da pleura. Porém, outras complicações já foram descritas, como abscessos no sistema nervoso, articulações e músculos também são comprometidos, as parótidas, estruturas perioculares e abscessos metastáticos no fígado, no baço, como a gente viu nesse paciente que tinha um microabscesso hepático.
Todas essas complicações, elas aparecem no momento do diagnóstico da síndrome, o que mostra que é uma doença de progressão muito rápida. Então, eu tinha dito que a mortalidade era de 90% na época da descrição, o antibiótico em 1936, pelo que eu sei da história da medicina, talvez a penicilina tenha aparecido na época da guerra, que foi 39, né? Sulfa e penicilina foram os primeiros. Então, eu nem sei com que o Dr. Lemière tratava esses casos. Mas, enfim, com o advento da antibiótico-terapia, atualmente a mortalidade dessa síndrome chega a 6,4%. E a doença, de 1974 até 2015, tem registrado na literatura somente 100 casos. E por isso é que ela passou a ser chamada como a doença esquecida. Lá no HU, a gente teve a oportunidade de ter um outro caso, que foi também relatado na literatura, que é esse que eu mostro para vocês, que é um pouco mais... Esse aqui a gente conseguiu tratar, a paciente não foi a óbito. Então, era uma moça de 20 anos de idade que teve uma amidalite e que evoluiu com dor na região cervical. Ela foi tratada com vários cursos de antibiótico, começou com penicilina benzatina, depois ela passou a receber amoxicilina com clavulanato, depois levofloxacina e aí internou lá no hospital. Ela chegou para a gente já com abscesso de pulmão, com lesão cavitária no pulmão. E ela tinha essa história, então, da dor na região cervical. Na pesquisa, na tomografia da região cervical, a gente via aqui a artéria carótida, aqui a jugular do lado direito e do lado esquerdo não se contrastava a jugular esquerda. Então, mostrava aqui a trombose da veia jugular esquerda. E aqui é um exame que mostra a mesma coisa. Aqui carótida e aqui a ausência da contrastação da veia jugular. Então, a gente teve lá a chance de ver 2 casos e parece que nós temos mais um agora também que apareceu numa menina e o foco inicial foi uma sinusopatia aguda. Deixa eu ver qual é o próximo. Bom, eu gostaria de, antes de abrir para a discussão, acho que a grande lição desse caso é levantar uma lembrança de um diagnóstico que tem sido feito cada vez menos. Então, a gente, me lembro de um professor, acho que foi o professor Sintra, não me lembro agora, desculpe, que dizia que o médico só faz diagnóstico daquilo que ele lembra. Então, quem não procura é porque não conhece. Então, eu trouxe o caso para vocês conhecerem a síndrome de Lemière. E o mais importante talvez seja estimular que vocês não esqueçam da necessidade de estudar o caso através da autópsia. A autópsia geralmente traz muita coisa. Talvez a gente ficasse satisfeito com o diagnóstico desse paciente de uma hemoptise, talvez a gente fizesse o diagnóstico de um tromboembolismo pulmonar, clinicamente suspeito, porque foi um evento agudo e ele teve uma hemoptise, mas a insistência em ir atrás do diagnóstico, até para nós foi uma surpresa ter achado esse diagnóstico. Então, eu gostaria de fechar a reunião mostrando a fotografia desse médico que viveu no século 17 e 18, foi um médico que foi professor catedrático de anatomia na Universidade de Pádua, certamente pelo sobrenome todo mundo conhece, mas ele foi um médico que mudou muito a história da anatomia patológica. Não é o pai da anatomia patológica, o pai da anatomia patológica é do século XV, também um outro italiano. Mas essa frase que eu vou mostrar, eu aprendi com um professor de Minas Gerais, e que eu acho que todo mundo devia ter essa frase na cabeça. Os médicos que fizeram muitas autópsias, ou aqueles que presenciaram regularmente exames pós-mortem, aprenderam, pelo menos, a alimentar dúvidas, enquanto os outros permanecem flutuando nas nuvens de injustificado otimismo. Então, eu termino aqui a minha apresentação, é da Cris, e se quiserem comentar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, a gente vai abrir para perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário. Ô, Fernando. Oi, fala, Milton. Tudo bom? Fala Quer dizer, mais eu alto. acho que
Eu acho que o objetivo da sua apresentação foi plenamente atingido, que é chamar atenção para, não é só para essa doença como uma doença esquecida, mas para a autópsia como um instrumento diagnóstico esquecido também. Agora, uma coisa que seria interessante você comentar, você que é um estudioso da relação entre clínica e autópsia, é que os estudos mais recentes, comparados com os mais antigos, continuam mostrando uma manutenção das concordâncias e discordâncias em relação a diagnósticos clínicos e diagnóstico de autópsia. Então, existe uma ideia difundida que os métodos de imagem, eles substituem a autópsia, mas quando se faz estudos de autópsia, mesmo nesta década, a porcentagem de diagnósticos não feitos pelo médico parece que continua muito parecida com a que era algumas décadas atrás. É verdade. Existe até um trabalho que compara as discrepâncias clínico-patológicas em 3 décadas. Eu não vou saber agora dizer quais eram as décadas, mas assim, vamos dizer que deve ser na década de 60, década de 80 e nos anos 2000. Então, a discrepância, elas são classificadas em graus, né? E a discrepância maior de Goldman, ele que é o médico que determinou qual é a discrepância maior. A discrepância maior é aquela que, se o diagnóstico tivesse sido feito em vida, teria mudado o prognóstico, ou um diagnóstico erradamente feito em vida, que prejudicou o prognóstico, aconteceu. Então, isso seria visto na autópsia que a patologia não existia. Então, essas são as mais importantes, né, as discrepâncias maiores. E, realmente, elas giram em torno, dependendo de série para série, elas giram em torno de 20% a 30%. E isso não mudou. Não mudou com o advento da tomografia, não mudou com o advento da ressonância, não mudou em nada. As coisas permanecem as mesmas. Porém, os médicos clínicos, né, vamos dizer assim, sensu lato, eles se sentem muito seguros com esse arsenal diagnóstico. E não deveriam. Não deveriam, porque se prova que nada disso tem mudado. Então, a gente deveria continuar utilizando, não só para melhora da prática médica, continuar usando a autópsia, como também como um instrumento valiosíssimo de ensino. Eu acho que nós aqui somos afortunados, porque nós estamos num ambiente do Hospital das Clínicas e do Hospital Universitário, onde existe um serviço de anatomia patológica de excelência, o que não acontece nas outras escolas médicas. Então, aqui a gente não deveria dispensar esse tipo de exame, que, na verdade, ele é um exame como o outro qualquer. É muito difícil, realmente, na prática, no dia a dia, no fronte, a gente pedir autópsia. É muito mais fácil não pedir, tá certo? É muito mais fácil também a gente, deixa quieto, para que eu vou enfrentar essa batalha? Mas eu acho que é uma batalha que a gente tem que enfrentar. Do mesmo jeito que a gente enfrenta a batalha para tratar, a gente tem que enfrentar a batalha para tentar descobrir se houve alguma coisa que a gente não viu. Porque a gente começa a ver mais na próxima vez. Então, Milton, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que na revista do Hospital Universitário, que é esta, que a gente edita há 5 anos, esse trabalho foi publicado, esse caso foi publicado pelo Hassan, que é um residente do 1º ano de Clínica Médica, e no editorial desse último volume que saiu, desse último número que saiu no final de setembro, nós escrevemos um editorial sobre o valor pedagógico da autópsia. Eu escrevi junto com o professor Savassi, que é o de Minas Gerais, e com o professor da Cornell, que é o Dr. Geller. Então, juntos, a gente escreve exatamente isso, que não existe motivo para a gente não pedir autópsia, né? Então, eu espero que vocês leiam o editorial e se convençam de que isso é uma prática boa, né? É boa medicina, é uma boa prática. Luiz, a Edna, acho que ia falar. Não, eu já conheci o caso na apresentação do Fernando, e pelo que eu vi agora, acho que o Fernando tem o maior número de casos da literatura, aparentemente, no HU. E a importância do Fernando, assim como
uma pessoa que incentiva o exame clínico, a propedêutica, né? Um verdadeiro professor dessa instituição, porque nem sempre as pessoas tituladas ensinam. O Fernando ensina e valoriza muito essa abordagem clínica, cultua mesmo, né? Esse cuidado, esse olhar mais clínico. Então, eu quero parabenizá-lo por isso. E, assim, é uma pena que muita gente tenha saído. Os jovens, hoje, antes de examinar o paciente, eles têm uma imagem. Infelizmente, é assim, né? E, é como você falou, se você não pensa, você não faz diagnóstico. Então, um grande incentivador do raciocínio clínico, e eu quero aqui, de público, cumprimentá-lo por isso. Parabéns, Fernando. Muito obrigado. Fernando, olha, sem querer diminuir a importância da autópsia, muito ao contrário, você sabe que eu também participo da reunião mensal entre nós lá, com o pessoal do PS15, vocês, e o pessoal de Minas, de Sergipe, né? E esse caso ilustra mais uma vez a importância disso, mas eu queria só colocar o seguinte, talvez, em relação àqueles números das discordâncias clínicas e autópsia ao longo do tempo, que a gente precisaria fazer um ajuste aí, talvez. Porque, certo, muito provavelmente, ou quase com certeza, se pedia muito mais autópsia, certo, do que hoje. De talvez, em parte, talvez, pelos métodos de imagem ou outros, se peça menos autópsia, porque já as incertezas seriam menores. Então, aquilo que sobra, que são essas autópsias em menor proporção, em menor número, elas continuam mantendo a dúvida, porque são casos muito mais difíceis do que eram no passado. Então, quer dizer, existe isso, Luiz. Tem que ter um certo ajuste, vamos chamar assim, tá, para a comparação dessa proporção. Então, esses números, existe, isso você tem toda a razão. Existe o que você falou, existe também o que o Milton falou. Então, os trabalhos que mostram que a discrepância se mantém mais ou menos constante, usam lugares em que a taxa de autópsia é a mesma nos 3 tempos, entendeu? No HU, por exemplo, nós fizemos, na época que o Rodolfinho estava no HU, que foi antes do ano 2000, acho que foi 98, 99, o Rodolfo e eu fizemos um levantamento de autópsias no HU. O N foi 130 autópsias. E a gente mostrou 30% de discrepância classe 1 de Goldman, aquelas mais importantes. Então a gente falou, puxa, aqui a gente está igual à literatura. A taxa de necrópsia no HU naquela época era de 57%. Né? Hoje em dia, a taxa de autópsia no HU, hoje, nos dias de hoje, está em 8,7%. Uma tendência mundial. No mundo é 5%. Tá certo? E nós fizemos, há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, um outro levantamento com um N de 160 autópsias, em que a taxa de discrepância foi de mais de 50%. Então, é isso que você falou. Quando a gente diminui a taxa de autópsia, aumenta a discrepância. Entendeu? Então, mas nessa comparação, foram comparados serviços com a mesma taxa. Então, eu acredito que as duas coisas são corretas, entendeu? Como você falou, a gente não vai com isso mostrar que a autópsia não é importante. Eu acho que ela é importante e eu acho que a gente tem, hoje em dia, o que eu sinto com os alunos, com os residentes, é que a gente é muito imediatista, sabe? Já tem um diagnóstico, acabou. Então a coisa fica um pouco mais fácil, fica meio banal, entendeu? É uma sepse, é um quadro infeccioso, morreu de sepse. Principalmente quando o doente sai da UTI, ele sempre morre de sepse. Mais alguém? Renato, o último aí a gente encerra. Então, perfeito, concordo, brilhante a exaltação da autópsia. Né? Só te dar alguns dados, né? Não sei se você sabe, no HC até no 2000, 80% de autópsias, depois do 2000%, muito brilhante a literatura. E qual o fator de erros médicos que a autópsia mostra é realmente a trombose, né? Tromboses e embolia de pulmão. A gente tem aqui dados mostrando isso que, levantando 10 anos de autópsias, 13 mil autópsias, a gente viu que pacientes que morreram de embolia de pulmão, 40% não foi nem pensado em vida da embolia de pulmão. Quer dizer, colaborando absolutamente com o que você
discussão no mundo. Quer dizer, a segurança, a falsa segurança do médico é a principal. Mas tem até fatores econômicos, de não se pagar autópsia, e que a autópsia é muito demorada e que isso economicamente para o médico fica inviável. Ou seja, a gente precisa resgatar não só pela necessidade médica, mas também por remunerar mais quem faz autópsia e considerar um procedimento não como uma biópsia, né? Quer dizer, você demorar dias nesse procedimento tem que ser melhor remunerado e entra por outras questões aí. Mas sem dúvida que tem que ter num hospital universitário esse tipo de aprendizado, não tem a menor dúvida disso. Eu queria só terminar dizendo, é o último, né? Eu acho que nesse editorial a gente discute bastante as causas do declínio da autópsia. Porém, a minha impressão, se você perguntar qual é a sua impressão de por que a autópsia diminuiu, a minha impressão, o principal fator é que o médico realmente desconhece o valor. Entendeu? O médico de hoje desconhece o valor. Então é muito difícil você, vamos dizer, convencer uma família que é necessário fazer autópsia se você mesmo não está convencido de que aquilo é importante. Entendeu? Eu acho que outra coisa que acontece muito é que o médico do doente nem sempre é o que está no momento do óbito e o que está substituindo nem sabe direito, então a coisa passa. Eu acho que essas são as duas coisas principais, porque toda vez que você senta com a família, antes de acontecer algum evento, quando existe uma boa relação sua com a família, com o doente, pedir esse exame é triste. Lógico que não é uma coisa boa, seria bom que terminasse logo. Mas se você está convencido daquilo, eu acho que você consegue explicar e a família vai ser um pouco mais cordata em concordar com o exame. Da mesma forma que a gente pede para uma família que não tem o dinheiro para fazer um exame caro, e você consegue convencer, porque você está convencido que aquilo é importante, você também consegue mostrar que aquilo é importante. Então, sei, é a impressão que eu tenho. É uma impressão minha, particular. Então, queria agradecer ao Fernando. Obrigado. E parabenizar. Obrigada. E eu concordo muito com o que o Fernando falou.